Declaro aberta essa audiência pública híbrida da Comissão de Segurança, Serviços Públicos e Modernização do Estado da Assembleia Legislativa, que vai debater sobre a importância do reconhecimento do risco da atividade e a efetiva necessidade do porte de arma de fogo ao atirador desportivo. Audiência proposta por ex-deputado. Composição da mesa. Convidamos a compor a mesa o senador Heinz. Convidamos o deputado federal Onyx Lorenzoni. Convidamos o presidente nacional do Movimento Pro Armas, Marcos Pelão. Convidamos o presidente estadual do Movimento Pro Armas, Wagner Galardão. Convidamos o advogado e armamentista César Melo. Do meu lado, mano. Tamo junto, cara. Tem mais dois ali. Vou pedir que os deputados ali me ajudem a compor ali, colocando as cadeiras. Eu anuncio a presença do deputado Rodrigo Lorenzoni, Giuseppe Riesgo, Fábio Osterman, Eric Lins, Capitão Macedo. Presente também virtualmente o delegado Solon Filho, da Superintendência da Polícia Federal do Rio Grande do Sul, Coronel Cleiton Ziza, chefe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do Comando Militar do Sul. Canto do Hino Nacional. Opa. Em pé. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de
Presente, vereadora Nádia, vereador Coruja, delegada Priscila Salgado de Castro. Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para discutir o reconhecimento da efetiva necessidade dos atiradores desportivos deportarem armas para a sua defesa e do seu acervo. Para nós, é algo óbvio, é algo evidente. Hoje, nesta audiência pública, ouvimos diversos especialistas com o intuito de aprofundar e qualificar a discussão sobre o tema. Isso é necessário porque tudo o que se refere ao direito a possuir e portar arma de fogo tem sido alvo de grande campanha de desinformação e de distorções grotescas por parte dos veículos de comunicação. O que importa é que tem sido assim há bastante tempo. Essa campanha é tão intensa que grande parte dos argumentos mais lógicos, mais sensatos e racionais enfrentam um duro combate contra todo tipo de mentiras. É essa situação que nos traz até aqui, até o evento de hoje. Muitos não percebem, mas o simples fato de precisarmos realizar esta audiência já é, em si mesmo, uma afronta. Simplesmente não deveria ser necessário. E repito, é uma afronta que se precise primeiro do reconhecimento da efetiva necessidade para somente então ter o direito de portar armas. Mais uma vez, é uma afronta que o direito de legítima defesa tenha que ser reconquistado. A defesa da nossa própria vida e de nossos familiares é algo inerente à nossa condição humana, correspondente aos instintos mais básicos do mundo animal, a sobrevivência e a reprodução. Ou seja, primeiro permanecer vivo e depois gerar descendentes e protegê-los. É desses instintos que nasce o direito à legítima defesa. É o mais elementar de todos, mas ainda assim temos que reconquistá-lo. Os debates que teremos aqui hoje são mais uma etapa desta batalha de trincheiras para recuperar nossa liberdade, para recuperar um território que jamais poderia ter sido ameaçado. Portanto, cada passo em frente é fundamental, é parte da grande luta que travamos e da qual não vamos recuar. Não vou me alongar em minha reflexão, convocamos essa audiência para ouvir especialistas e temos os melhores aqui. Assim como os senhores, aguardo com expectativa para ouvir o que eles prepararam para o evento de hoje. Agradeço a todos que atenderam ao convite de estarem aqui. Cada inscrito terá o tempo de 5 minutos e os parlamentares presentes que podem fazer sua fala quando desejarem e pode se inscrever pelo microfone ou pelo chat pelo tempo regimental de 5 minutos. Começamos a nossa audiência pública escutando o advogado e armamentista César Melo. Uma muito boa noite a todos. Meu nome é César Melo, eu sou advogado especialista em direito público. Eu sempre gosto de esclarecer que a área do direito, a ciência do direito público, ele estuda a defesa do cidadão contra os arbítrios do Estado. E nós temos, a partir da promulgação da Lei de Regulamentação de Armas, que foi posteriormente apelidada de Estatuto do Desarmamento. Eu repito sempre, Estatuto do Desarmamento não existe. Esse nome foi acrescido indevidamente à legislação, ele não consta da legislação, ele foi acrescido indevidamente para ser adicionado ao espírito da lei um fantasma desarmamentista que foi incluído na lei através de decretos que estes sim exorbitaram da limitação da lei. Esses decretos foram revogados, eu digo sempre exorcizados, e o espírito desarmamentista da lei, ele foi retirado. Mas a lei ainda manteve
alguns problemas que, muito provavelmente, foram gerados de má intenção. Principal problema que nós temos é a absoluta falta de definição do que significa efetiva necessidade. A falta de definição de efetiva necessidade colocada na lei, que determinou que para o cidadão comum ter acesso a um porte de arma, ele precisa comprovar essa efetiva necessidade, deu aos responsáveis, aos servidores responsáveis pela análise, um poder que acaba se assemelhando a um poder arbitrário, pelo fato de que a diferença entre poder discricionário e poder arbitrário, ela é identificada quando há desvio da intenção da lei. No caso da Lei de Regulamentação de Armas, que, repito mais uma vez, foi apelidada de Estatuto do Desarmamento, está incorreto se referir a essa lei como Estatuto do Desarmamento, essa efetiva necessidade não foi colocada a definição, o que permitiu que os servidores, imbuídos muito mais de intenções desarmamentistas do que realmente do cumprimento da lei, decidissem que a efetiva necessidade praticamente nunca está presente. Então, nós temos uma situação no Brasil que é histriônica. Então, como exemplo, eu trago aqui um caso que foi trazido a mim do meu escritório, onde a gente tem um casal, marido e mulher, ambos donos de clube de tiro, ambos donos de loja de armas, e ambos entraram juntos com a mesma documentação, com a mesma situação, com a mesma justificativa de efetiva necessidade, e para a esposa foi deferido o porte de arma, e para o marido foi indeferido porque não foi verificada a efetiva necessidade, a demonstrar que o conceito de efetiva necessidade, ele é absolutamente inexistente. Então, o legislador federal, ao optar por não definir o que significa efetiva necessidade, essa definição não é encontrada em nenhum local, mudando de região para região, nós temos definições diferentes, dependendo do dia da semana, nós temos definições diferentes dentro da mesma delegacia de Polícia Federal. Dentro dessa falta de definição do que é efetiva necessidade, abriu-se o espaço, e daí não adianta culpar o advogado que analisa, não adianta culpar os legisladores estaduais. O fato é que a nossa Constituição Federal prevê, se eu não me engano, em seu artigo 24, parágrafo 3º, esqueci as minhas anotações ali, né? Então não consigo confirmar isso com certeza, mas ela prevê que cabe às Assembleias Legislativas Estaduais competência plena para definir aquilo que a legislação federal silenciou em definir. Então, felizmente ou infelizmente, a depender do ponto de vista ou do posicionamento ideológico de cada um, fato é que a nossa Constituição prevê de forma plena competência para legislar, definindo o que é efetiva necessidade através de legislação estadual. Então, as argumentações que podem vir a surgir, há pessoas que queiram ser contra o mérito do projeto, mas utilizarão do subterfúgio de alegação de que se trata de legislação inconstitucional. Peço que verifiquem o artigo 24, parágrafo 3º da Constituição Federal, que define competência ampla aos estados para legislar nos detalhes aonde a lei federal não legislou. E, felizmente ou infelizmente, a legislação federal, a Lei 10.826, falha em definir o que significa efetiva necessidade. Isso abre espaço para dois pontos. As Assembleias Legislativas podem definir o que é efetiva necessidade para o CAC, que já está previsto na Lei de Regulamentação de Armas, no artigo 6º, inciso 9º, inclusive numa redação que é basicamente igual à redação que prevê o porte de arma para os guardas municipais, porte esse que ninguém contesta,
certo? Os guardas municipais têm o seu porte, tá? E há uma argumentação para espancar a dúvida, qualquer questionamento sobre a efetiva, essa legislação ser ou não constitucional. Nós temos uma DI julgada, se eu não me engano, 5342, que julgou recentemente, em 2019, a constitucionalidade de uma legislação estadual que essa sim dava porte mesmo, mediante a apresentação de funcional a integrantes da Polícia Científica, se eu não me engano, no estado de Santa Catarina, e esse projeto foi julgado inconstitucional pelo STF com um voto só de diferença. Eu entendo como jurista que esse projeto seria efetivamente inconstitucional, esse que dava porte mesmo, mas mesmo assim o STF julgou que esse porte seria inconstitucional por um voto de diferença. Um voto de quem? Um voto do ministro Marco Aurélio, que se aposentou e foi substituído pelo ministro André Mendonça, que nós sabemos tem um posicionamento muito mais pró-armas, e portanto eu afirmo sem medo de errar, que se esse julgamento tivesse ocorrido após a nomeação do ministro Mendonça, mesmo esse projeto que eu, apesar de armamentista, entendo como inconstitucional, seria julgado constitucional, e eu posso afirmar com os senhores que, a menos que algum ministro mude o seu voto de forma a apenas prejudicar essa votação, mantidos os votos, verificado o voto do ministro Mendonça, esse projeto será julgado constitucional. Daqui a cerca de 2 anos, havendo a confirmação da reeleição do presidente Bolsonaro, com certeza ele será julgado constitucional. Então, a desculpa ou o posicionamento de votar contra por ser inconstitucional não é um posicionamento que, a meu ver, é democraticamente correto, certo? A gente pode ver a casa está cheia, eu acredito que seja raro uma casa tão cheia assim, e portanto os senhores estão dando um recado claro aos nossos representantes de que há um enorme fundamento democrático para votar a favor desse projeto, e não, o projeto não é inconstitucional. Eu não vou tomar muito mais o tempo de vocês fazendo essa sustentação, mas eu redigi um artigo que explicita passo a passo porque esse projeto é absolutamente constitucional. Agradeço a todos. Muito obrigado, César. Parabéns pelo brilhante trabalho.